Desvendando mistérios diante de um túmulo, mergulhe em uma jornada científica fascinante que desafia e intriga o vasto universo de dúvidas que nos rodeia. Existem acontecimentos que colocam à prova nossa compreensão, e este vídeo traz uma história surpreendente em que uma família autorizou a transferência do corpo de sua filha para uma equipe de cientistas após seu falecimento. Esta investigação, realizada em um ambiente cuidadosamente preparado, não apenas explora a possibilidade de vida após a morte, mas também as transformações surpreendentes que o corpo físico pode sofrer poucas horas após ser colocado em um caixão. Antes de prosseguir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. É um prazer tê-lo conosco e agora vamos nos aprofundar nesta história extraordinária de uma família que permitiu que cientistas investigassem os mistérios que envolvem a morte. Esta história vai além da visão religiosa e se torna também uma exploração científica que desafia nossas ideias sobre o que ocorre após a morte. Prepare-se para se surpreender ao explorar territórios inexplorados além da vida terrena. Um grupo de cientistas decidiu instalar câmeras dentro de um caixão como parte de um experimento. Inicialmente, esperavam uma noite tranquila, mas o que visualizaram em seus monitores os deixou perplexos, surpresos e incrédulos. Tudo começou com uma equipe de visionários que embarcaram em um projeto científico inovador, movidos por uma imensa sede de conhecimento. Eles estavam determinados a desvendar os fenômenos misteriosos relacionados à morte, especialmente nas primeiras 24 horas após o corpo ser selado em um caixão. Ao procurar por uma família disposta a participar do experimento, enfrentaram muitas recusas. Muitas pessoas consideravam que registrar imagens de um ente querido em um caixão seria uma grave violação de privacidade, enquanto outras, por motivos religiosos, acreditavam que esse momento representava uma transição sagrada entre os vivos e o além. Por fim, uma família aceitou a proposta, declarando que seria uma honra permitir que sua filha Madeleine participasse de um experimento científico tão significativo. Madeleine, que também era cientista e estava prestes a se formar em bioquímica, faleceu tragicamente em um acidente de carro aos 24 anos. O impacto foi tão forte que destruiu sua coluna vertebral internamente, mas externamente ela apresentava apenas pequenos cortes, parecendo estar simplesmente adormecida. Comovidos pela história, os cientistas decidiram nomear o experimento como a Bela Adormecida. Os pais de Madeleine sabiam que sua filha, carinhosamente chamada de Maddie, ficaria feliz em saber que seu corpo seria usado para contribuir para o avanço da ciência. Desde criança, ela acreditava firmemente no método científico e expressou várias vezes o desejo de fazer parte de algo grandioso. Tristemente, seu desejo foi realizado apenas após sua morte, mas seus pais acreditavam que ela teria ficado satisfeita em ver seu corpo utilizado para a pesquisa, mesmo além da vida. Eles estavam convencidos de que sua alma havia deixado o corpo imediatamente após o acidente, e por isso não viam problema em permitir que seus restos mortais fossem usados no experimento. Após o acidente, um funeral com caixão aberto foi realizado. Em vez de levar o corpo diretamente ao cemitério, a família fez uma breve parada nas instalações científicas onde o experimento seria conduzido. Garantiram que tudo fosse realizado com o máximo cuidado e precisão, deixando sua filha sob os cuidados da equipe de cientistas. Os pesquisadores, então, iniciaram um minucioso processo de preparação, equipando o caixão com câmeras de última geração, projetadas para capturar até os menores detalhes. Estas câmeras possuíam visão noturna e sensores avançados capazes de penetrar na escuridão total, além de um sistema de áudio aprimorado para registrar qualquer som.
ampliando ainda mais o alcance da investigação. Os cientistas esperavam que essa tecnologia inovadora pudesse lançar luz sobre questões que intrigam a comunidade científica. No entanto, uma condição fundamental foi estabelecida: nenhuma gravação seria feita. A família de Madeleine consentiu com a presença das câmeras, mas pediu que nada fosse registrado como uma forma de respeitar a memória de sua filha. Essa decisão refletiu o profundo respeito e sensibilidade da equipe científica em relação à família. Em vez de fazer gravações, os pesquisadores usaram dispositivos para monitorar as câmeras e anotaram cuidadosamente suas observações. Reunidos em torno dos monitores que exibiam as imagens do interior do caixão, cada respiração estava carregada de expectativa. O peso da curiosidade era quase palpável. 5 horas haviam se passado desde o início do experimento e tudo permanecia calmo e sereno. Os cientistas começaram a pensar que o nome do projeto, A Bela Adormecida, era de fato apropriado, mas continuaram a observar cada detalhe com cautela, conscientes de que as maiores mudanças no corpo ocorrem nos primeiros 3 dias após a morte, quando a decomposição acelera. Madeleine falecera apenas 2 dias antes e ainda parecia estar em um sono profundo. A maioria dos cientistas acreditava que nada fora do comum aconteceria, mas alguns ainda mantinham a esperança de que algo além da compreensão científica pudesse se manifestar. Eles se perguntavam se conseguiriam capturar o momento exato em que a alma deixava o corpo ou se esse fenômeno seria impossível de perceber. O experimento prosseguia lentamente, mas o ambiente estava tenso, carregado de nervosismo e impaciência. Quando o entusiasmo inicial começava a diminuir, um leve brilho na tela chamou a atenção da equipe. Os cientistas rapidamente se aproximaram e observaram atentamente, tentando entender o que estava acontecendo. O brilho se transformou em um resplendor etéreo que espalhou uma luz suave por todo o caixão. Gradualmente, essa luminosidade se intensificou, criando uma aura misteriosa ao redor do corpo de Madeleine. O ambiente se encheu de murmúrios reverentes, enquanto a equipe tentava decifrar o que estava diante deles. Alguns cientistas mal conseguiam desviar os olhos da tela, enquanto outros preenchiam páginas e mais páginas de anotações. Diante de seus olhos, uma luz peculiar envolvia o corpo, dos pés à cabeça, como se algo transcendental estivesse acontecendo. Aos poucos, a inquietação substituiu a calma e os cientistas ficaram completamente absorvidos pelo fenômeno inexplicável que se desenrolava diante deles. A emoção inicial foi intensa. O caixão parecia envolto por uma aura de partículas brilhantes. Desesperados para confirmar o que estavam testemunhando, os cientistas correram para examinar a imagem transmitida por uma segunda câmera. No entanto, para sua surpresa e perplexidade, essa câmera não registrou nada fora do comum. Apenas mostrava o corpo inerte de Madeleine, estendido no interior do caixão, como se nada extraordinário estivesse acontecendo. O fenômeno desafiava toda a lógica. Pela câmera principal, a equipe havia registrado uma cena estranha e quase sobrenatural. Mas a câmera secundária não captava nada fora do normal. No mesmo caixão, cada cientista presente sentiu um desejo imenso de entender o que estava acontecendo, incapazes de desviar os olhos da visão transcendental diante deles. O brilho etéreo começou a preencher todo o ambiente, como se o caixão fosse pequeno demais para contê-lo. Fascinados e quase hipnotizados, os pesquisadores perceberam que estavam testemunhando algo muito mais profundo e inexplicável do que jamais haviam imaginado. O tempo parecia se arrastar, como se tivesse sido suspenso. A luz na sala começou a se atenuar, criando uma atmosfera inquietante e sombria. O caixão, que antes continha o corpo de Madeleine, foi lentamente ficando vazio e inanimado,
exceto pela pele intacta da jovem que ainda permanecia ali. Os cientistas imóveis observavam atentamente as telas, tentando decifrar o que estava acontecendo. Por um momento, um breve pânico tomou conta quando todos viram o caixão vazio. Mas logo o silêncio, carregado de espanto, dominou a sala. Ao invés de medo, os cientistas sentiram uma curiosidade profunda e uma admiração pelo que haviam acabado de presenciar. Seria um erro técnico das câmeras ou um fenômeno peculiar incapaz de ser registrado por elas? Eles ficaram fixos diante dos monitores, esperando por outro sinal, mas nada extraordinário aconteceu novamente. O experimento continuou conforme planejado, sem novos incidentes. No dia seguinte, o caixão foi devolvido à família de Madeleine, que o enterrou sem saber o que os cientistas haviam presenciado. No entanto, a equipe não conseguiu deixar de refletir sobre o ocorrido. Durante semanas, revisaram suas anotações e discutiram teorias, tentando entender aquela experiência única que mudou suas perspectivas, deixando-os emocionados e confusos diante do desconhecido. A noite em que testemunharam aquele fenômeno incrível despertou neles uma profunda admiração pela vastidão da existência. Embora as imagens não tivessem sido registradas, os cientistas mantiveram a certeza do que haviam visto. Essa experiência os impulsionou a continuar sua busca pela verdade e pela compreensão do universo. Quando o experimento foi relatado, a história rapidamente se espalhou pela comunidade científica, gerando debates acalorados. Alguns tentaram explicar o fenômeno por meio de teorias científicas, sugerindo que o observado poderia ser resultado de interações entre luzes residuais das câmeras e gases liberados pelo corpo de Madeleine durante a decomposição inicial. Argumentavam que, devido à escuridão total no caixão, os olhos humanos não seriam capazes de perceber esses fenômenos gasosos. Essas explicações alimentaram um intenso esforço para desvendar o que havia ocorrido naquela noite, destacando a busca constante da ciência por explicar o inexplicável e expandir os limites do conhecimento humano. Apesar dessas teorias, havia algo inquietante no fato de que alguns cientistas mantinham uma mente mais aberta, considerando a possibilidade de que o que haviam observado fosse algo além da compreensão científica. Para esses pesquisadores, a luz emanada do corpo de Madeleine poderia ser a manifestação da alma deixando o corpo. Embora essa ideia fosse controversa, ela não era nova entre certos estudiosos que acreditavam que a consciência não é apenas um produto da atividade cerebral, mas algo etéreo e intangível, além dos limites físicos. Talvez, para alguns, aquela luz representasse a manifestação da liberdade eterna de Madeleine, agora liberada para ir além dos limites terrenos. Outros, no entanto, preferiram atribuir o fenômeno a eventos físicos ainda não compreendidos. Seja qual for a explicação, nenhuma teoria ofereceu uma resposta definitiva. O único fato claro era que todos os presentes ficaram com mais perguntas do que respostas, confrontando o insondável mistério sobre o que realmente acontece após a morte. Alguns cientistas acreditaram ter testemunhado a partida da alma de Madeleine, enquanto outros interpretaram os acontecimentos como um fenômeno luminoso, explicável por reações químicas ou condições ambientais. No entanto, o evento deixou todos profundamente impactados, como se tivessem vislumbrado algo transcendental e desconhecido. O caixão de Madeleine, que antes continha seu corpo em aparente serenidade, tornou-se o centro de uma experiência que desafiou as fronteiras do entendimento humano. Se aquilo foi uma manifestação espiritual ou um evento com explicação lógica e científica, nunca saberemos com certeza, mas uma coisa ficou clara. O compromisso com a busca pelo desconhecido se fortaleceu significativamente. E você, o que acha dessa história? O que acredita que os cientistas testemunharam naquele caixão?
Será que presenciaram algo que escapa à explicação racional ou apenas um fenômeno ainda não compreendido pela ciência? Além disso, você já ouviu relatos de pessoas que afirmam ter vivido experiências de quase morte? Essas histórias geralmente incluem elementos como uma luz brilhante, uma sensação indescritível de paz ou encontros com entes queridos já falecidos. Esses testemunhos geraram debates profundos entre crentes e cientistas sobre a possibilidade de a consciência humana transcender o corpo físico. Para os cristãos, refletir sobre eventos como esse nos leva a pensar na ressurreição descrita na primeira carta aos Coríntios 15, 42 a 44. Nesse texto, Paulo explica a transformação gloriosa que aguarda os crentes. Corrupção versus incorrupção. Ele ensina que o corpo físico é semeado em corrupção, sujeito à decadência, doenças e limitações da vida terrena. Mas o corpo ressuscitado será levantado em incorrupção, livre de toda imperfeição, em um estado eterno e glorioso. Desonra versus glória. O corpo mortal, enterrado em desonra devido à condição caída da humanidade, será ressuscitado em glória. Essa transformação simboliza a troca da vergonha e das fraquezas humanas pela plenitude, santidade e beleza da ressurreição. Fraqueza versus poder. A vida terrena é marcada pela fraqueza, limitações físicas, doenças e sofrimentos, mas na ressurreição, o corpo será levantado em poder, com capacidades renovadas e vitalidade que transcende qualquer experiência anterior. Paulo nos revela que a ressurreição não é apenas a restauração do corpo mortal, mas sua gloriosa transformação, apontando para um estado incorruptível e eterno, em perfeita comunhão com Deus. Essa mensagem traz esperança para aqueles que enfrentam a perda de um ente querido, lembrando-nos de que a morte não é o fim, mas um passo para a eternidade prometida em Cristo. Reflita sobre isso. Qual é o papel da fé na interpretação do desconhecido? Será que certos fenômenos são, na verdade, uma realidade espiritual que transcende a compreensão humana? Se você gostou dessa história e do conteúdo que compartilhamos, não se esqueça de se